Meu pai foi diagnosticado com câncer. E aí começou o tratamento dele na Unicamp e eu acompanhando tudo. Eu ia pra dentro da Unicamp, então conheci toda a estrutura. Eu via como os médicos interagiam com ele, vi como os enfermeiros interagiam com ele, fisioterapeutas, dentistas. Então eu via como ele era tratado lá dentro. E pra quem tava seguindo a área que ia pra parte administrativa, ia pra parte de business, eu falei, peraí, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero seguir a área da saúde. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Meu nome é Cauê Gasparotto, sou médico formado aqui na Universidade de São Paulo e sou um dos fundadores aqui do HackMed, que é uma empresa que tem por objetivo fomentar a inovação e o empreendedorismo no contexto da saúde. Atualmente estou fazendo minha especialização, meu doutorado aqui no HC, na Faculdade de Medicina, na área de educação, e esse podcast tem o intuito de trazer convidados que já atingiram algum resultado interessante aqui dentro da área médica, alguns seja ainda estudantes ou profissionais da área, e que possam compartilhar um pouquinho da visão deles do mercado de saúde, da carreira que eles acabaram optando por seguir dentro do nosso contexto aqui da área médica e de outras profissões que atuam na saúde. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inovação, sobre empreendedorismo, e eu já vou apresentar o convidado de hoje. Antes disso, eu queria só agradecer os nossos patrocinadores, apoiadores aqui do podcast, a Editora Manoli, por oferecer aqui esse espaço pra gente. Se você não conhece, acredito que vale a pena depois dar uma olhadinha, todas as referências que a Editora Manoli tem publicado aí na área médica. A maior parte dos materiais que a gente tem aqui hoje no HC, na Faculdade de Medicina, são publicados pela Manoli, então vale a pena conhecer um pouquinho. Aqui atrás, né, todos os trabalhos que eles têm de livros e publicações da editora. Com certeza, se você é da área médica, da área da saúde, já ouviu falar deles aí. Então, depois dá uma olhadinha no site em todas as oportunidades que tem, tanto para acadêmicos, estudantes, quanto para profissionais da área. Vamos lá. O convidado de hoje, Will, é um parceiro aqui também, já faz tempo que a gente se conhece. Ele é dentista, formado na Unicamp. Trabalha hoje na área de inteligência artificial, fazendo doutorado dele também nessa área, trabalhando na área também de oncologia, né, inteligência artificial voltada para isso. A gente vai falar um pouquinho como é que você veio parar nesse mundo aí. E é um dos membros aqui também do HackMed, tá aí com a gente, trabalhando com inovação, empreendendo, criou uma startup, Pathology AI Pathology? iPathology. iPathology. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E, cara, bem-vindo ao podcast, é um prazer ter você aqui hoje. Queria que você se apresentasse, o pessoal te conhecer um pouquinho. Obrigado, Cauê. Cara, uma honra estar aqui. A gente já se conhece há bastante tempo, mas a gente não conseguiu se encontrar pessoalmente. Mas, cara, muito obrigado. Meu nome é William, sou cirurgião dentista, CEO da iPathology, pesquisador pela Unicamp, terminando meu doutorado. E, cara, tá um pouco tempo nessa área da saúde. Eu acho que o legal é essa parte realmente da gente ser multiprofissional, a gente conseguir conversar sobre várias áreas diferentes. Eu acho que cada vez mais a saúde está migrando para isso daí. Eu acho que só tende a aumentar cada vez mais essa parte de ser multiprofissional, né? Entender um pouquinho de cada coisa para a gente poder realmente conversar. Total, ainda mais quando a gente fala de pessoas que têm um perfil empreendedor, né? Que exigem da gente talvez uma visão um pouco mais generalista, porque precisa saber um pouco de tudo para gerir um negócio ali, né? E você criando uma startup também exige não só de conhecimento de outras áreas da saúde, mas de outras áreas fora da saúde, né? Completamente. Engenharia, ciência de dados, enfim, negócios mesmo, business, né? Precisa ter esse know-how quando você está começando. Ou também, pelo menos, né, a gente como CEO, executivo de empresa, precisa estar sempre também aprendendo e buscando esse conhecimento. Cara, né? 100%. Eu acho que, principalmente, vai fazer mais de um ano, vai fazer 1 ano e meio que a gente está com a startup e, cara, todo dia a gente aprende uma coisa diferente. Todo dia a gente aprende um viés que a gente não estava pensando, alguém que pensa de uma maneira diferente do que a gente vê. Isso que eu acho muito legal, até que o HackMed também proporciona muito, é a gente poder conversar com uma infinidade de players diferentes. Então, cara, muitas vezes que tem uma visão de um tipo de sistema de saúde, por exemplo, um pouco mais verticalizado, enquanto o outro está mais horizontalizado, cada um vai ter uma visão sobre determinado jeito do mercado. E aí o HackMed proporciona principalmente para a gente poder ter contato com essas pessoas e entender que muitas vezes ir para um lado ou ir para o outro, né, são visões diferentes que para você trazer para sua empresa é extremamente interessante. E acho que depois a gente pode até abordar esse ponto falando um pouquinho mais a fundo sobre isso, mas uma coisa que eu percebo é
isso entra até em conflito, às vezes, com o modelo mental que a gente é formado nas áreas da saúde, né? Completamente. Você para pensar o empreendedor, dificilmente você vai ter uma resposta certa, porque a visão de cada player é diferente sobre o mesmo ponto. Então, não existe um único caminho que você pode tomar ali de decisão, e a gente como, né, founder, empreendedor, tem que entender que dificilmente vai ter uma única resposta certa, né? E esse trade-off, nessas decisões são muito complexas às vezes, né? Você fala, pô, eu vou por esse caminho ou por esse? E isso que tá em jogo e isso que tá em jogo. Eu não sei qual que é o certo. Ninguém vai saber essa resposta. E assim, se você ainda não trilhar, você não vai saber. Exato. Então, eu acho que a maior parte, assim, principalmente para quem tá começando a empreender, que é o meu caso também, é aprender a ter flexibilidade. O que você tá pensando muitas vezes não é o melhor caminho. E você conversar com alguém que entende um pouco mais, ou que tem uma visão diferente, que consiga te ampliar, cara, eu acho que isso faz toda a diferença. É até uma das perguntas que faz parte do HackMed é quantas vezes você já pivotou? Cara, é muito importante você entender que você está numa rota, principalmente no começo. São muitos caminhos diferentes a se tomar. Exato. E ainda, até que a gente estava até conversando antes, a gente olha ainda aqui para o Brasil, na hora que você amplia ainda a sua visão para o resto do mundo, cara, isso vira uma infinidade de caminhos, porque muitas vezes o que você está pensando que poderia ser muito bem aplicado em outra parte do mundo, em outro tipo de sistema de saúde, que muitas vezes vai dar muito mais valor do que até aqui mesmo no Brasil. Mas, cara, o mais legal é você ter essa flexibilidade, ter essa visão ampliada, que eu acho que, cara, faz toda a diferença para qualquer executivo, não só na área da saúde, mas para qualquer área. Total. Acho que você falou uma palavra até que a gente fala bastante aqui, né? Pivotagem, que para quem não está acostumado com isso, é um termo que a gente usa muito no empreendedorismo, né? De tomada de mudança de direção, né? Então, fazer a pivotagem, basicamente, você estava seguindo por um caminho, você percebeu, a partir de algum modelo de validação, que aquele caminho não era o caminho mais correto a ser seguido, e você pivotou, né? Mudou a rota para um outro caminho. É muito comum quando a gente está empreendendo em fase inicial, que a sua empresa, o seu modelo de negócio passe por vários momentos de pivotagem até encontrar o caminho ideal ali, do modelo de negócio, do produto, enfim. Mas eu queria, antes da gente entrar mais a fundo nesses aspectos, talvez um pouquinho mais técnicos, que você falasse um pouquinho de você, cara. Como é que você veio parar no mundo da saúde, assim? O que te fez escolher esse caminho como dentista e depois para a parte de oncologia, né? Como que alguém que tá trabalhando na parte de odontologia acaba indo para o mundo da oncologia, né? Como é que fez esse movimento? Tudo começou, na verdade, eu fiz meu ensino médio no METEC, então numa escola técnica estadual. Minha família não teve, eu fui a primeira pessoa a entrar na faculdade, então sempre foi muito na minha família de, cara, você vai fazer faculdade, você vai seguir. E eu ia seguir a parte administrativa porque minha família tinha acabado de abrir uma confecção. Falei, pô, vou seguir essa área. Comecei a fazer o técnico em administração junto com o ensino médio. E aí meu pai foi diagnosticado com câncer. Cara, é muito legal que isso tem no SUS, existe aquele AME, que é o Centro de Especialidades Médicas, e você passa por todas as especialidades. Chegou na dermato, ela virou pra minha família e falou, cara, não sei nem como te ajudar, mas assim, tá aparecendo uma pinta, alguma lesão na sua pele que simplesmente, tipo assim, cara, apareceu e que vale a pena a gente dar uma olhada? Ele, tem. Então, tem aqui na minha perna, assim. Foi feita a biópsia. Só que nesse meio tempo que foi feita a biópsia, tinha dado uma alteração no exame dele que ele tinha que ser internado, tipo, no dia seguinte. Essa alteração, aí ele já foi internado, só que aí não estavam entendendo, ele estava sentindo muita dor. Aí ele entrou até na parte de reumato lá da Unicamp, que daí de Limeira é vinculado à Unicamp de Campinas. Você é de lá mesmo? Eu sou de Limeira. Aí ele foi internado na Unicamp de Campinas, e aí que veio o resultado da biópsia, que era uma metástase. E aí foram fazer o PET-CT, que é um dos melhores exames, principalmente quando não estão sabendo onde iniciou. E aí viram que o diagnóstico final dele era um adenocarcinoma de sítio primário desconhecido, ou seja, eles não sabiam onde começou. Mas ele tinha 32 pontos de metástase no corpo todo. E aí começou o tratamento dele na Unicamp e eu acompanhando tudo. Eu ia para dentro da Unicamp, então conheci toda a estrutura, eu via como os médicos interagiam com ele, vi como os enfermeiros interagiam com ele, fisioterapeutas, dentistas, então eu via como ele era tratado lá dentro. E para quem estava seguindo a área que ia para a parte administrativa, ia para a parte de business, eu falei, peraí, cara, isso é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero seguir a área da saúde. E aí, no final do meu terceiro ano, né, do ensino médio, meu pai veio a falecer do câncer mesmo, complicações do tratamento.
E isso foi, tipo, há uma semana, 2 semanas, ainda lembro, foi dia 20 de outubro, em novembro já começava as provas. Aí, cara, foi bem difícil fazer as provas ainda, tipo, minha mãe teve que cuidar, tinha eu, uma irmã mais nova, uma empresa começando, antes que, eram os dois que tocavam a empresa, aí só tinha ela, e aí eu falei, cara, eu vou seguir a área da saúde, é o que eu quero. E aí, na cabeça, logo no início, eu falei, vou prestar medicina. E aí, como eu falei, minha família não tinha condição, consegui uma bolsa de estudos no cursinho, fiz um ano inteiro de cursinho, foi aí que eu sempre fui mais voltado para a prova da FUVEST do que propriamente da Unicamp, porque é uma prova mais direta, eu não consigo enrolar muito, então eu fazia melhor esse tipo de prova. E aí era 72 a nota de corte, eu tiro 70. E ao mesmo tempo eu comecei a conhecer serviços de odontologias que me chamaram muita atenção, principalmente o trato dos pacientes oncológicos. E isso e a parte também de cirurgia bucomaxilo. E eu falei, pô, eu acertei 70 de 72, ficou muito isso na minha cabeça, tipo assim, cara, não é por aí. Eu vou ter que pivotar, vou ter que mudar a rota. Eu poderia ficar mais um ano, né? Minha família até me incentivou, falei, não, algo me diz que é por aqui. E aí foi aí que eu fui, para quem estava se preparando para medicina, odontologia acaba sendo uma nota de corte um pouco mais baixa, e aí passei primeiramente na USP de Ribeirão, comecei a fazer o curso lá, só que aí logo depois, como eu falei, por estilo de prova, acabei não indo tão bem na Unicamp e demoraram mais para me chamar. E eu já estava tudo certo na USP, tudo certinho, né, tudo bonitinho, me chamaram na Unicamp e eu fui transferir. Aí comecei o curso realmente na Unicamp. E lá na Unicamp é muito legal que a pesquisa básica deles é muito... A clínica também, mas a básica é muito forte. Eu tive a oportunidade ainda de trabalhar com um professor chamado Edgar Granner. Ele, para a parte de biologia molecular em câncer, é muito referência. Para mim, eu acho que sempre vai ser, principalmente do jeito que ele trabalha. E quando eu comecei a... Isso no odonto mesmo? Isso no odonto. E ele trabalha com oncologia, mas na parte de câncer bucal. Isso, mas não só, acaba você tendo contato com uma infinidade de tipos de células de câncer diferente. E todo estudo de câncer propriamente dito, a parte de cancerização em campo, bunker tumoral. Então você vai aprendendo. E aí eu fui fazendo minha IC desde o primeiro ano até eu me formar. Ou seja, já tinha interesse por pesquisa desde o primeiro ano. Porque eu queria entender o que aconteceu com meu pai. Eu falei, cara, eu quero ser impactante na vida das pessoas. Eu não quero que a morte dele tenha sido em vão de qualquer forma. E eu falei, cara, eu quero fazer diferença. Então, primeira coisa, eu vou estudar. Então, foi até engraçado que eu conversando sobre a parte de bactérias que poderiam transformar as células a vir a ser um câncer. Aí, eu conversando com essa professora, uma professora de micro, ela falou, conversa com o Edgar. Eu contei minha história, o que tinha acontecido, porque depois veio até um médico conversar que uma bactéria chamada H. pylori poderia ter feito surgir o câncer. Que realmente o câncer, logo no final, ele começou a se materializar um pouco mais. Então, áreas que só tinham pontos começaram a criar massa, e então eles entenderam que poderia ter começado por ali, mas já estava no final e não pôde fazer nada sobre. E aí entenderam que poderia ser essa bactéria. Eu fui conversar com ela porque eu queria entender sobre todo o processo que aconteceu. Eu contei minha história e ela falou, conversa com o Edgar, que é o marido dela. E eu só ia ter no próximo semestre. Eu fui, no semestre seguinte, conversei com ele e falou, Will, você não quer fazer parte aqui da equipe? Vem pra cá, começa a fazer IC, acho que você vai curtir. E aí foi aí que eu conheci quem é hoje a minha orientadora até hoje, que é a doutora Débora. Ela tinha acabado de chegar de Harvard. Ela pisou no Brasil, eu conheci ela e a gente começou a trabalhar junto e trabalha junto até hoje. Vai fazer quase 10 anos que eu trabalho junto com ela. Aí foi aí que eu comecei todo o meu estudo sobre a parte de oncologia. E aí foi que eu fiz foi mais de 4 anos de pesquisa até vir a conseguir publicar a pesquisa que a gente fez. A gente trabalha com biologia molecular em câncer, então trabalha com inibidores farmacológicos para conseguir inibir enzimas que são super expressas em câncer. Então, tipo, são enzimas muito importantes que a gente consegue inibir e estuda esse tipo de inibição. E aí, junto com isso, eu fui também começando... Eu nunca tirei o pezinho do clínico, eu sempre gostei. E aí, um professor lá mesmo da Unicamp, ele trabalhou muito tempo aqui no Instituto Câncer de São Paulo, né, professor Alan. Tanto ele quanto o Márcio, ambos... No CESP. Aqui no CESP. Tá aqui atrás, inclusive. Cara, maravilhoso. É um lugar que eu recomendo demais todo mundo conhecer.
É um lugar fora do Cabo. Até foi muito engraçado. Foi minha primeira experiência com pacientes oncológicos depois do que aconteceu com meu pai. Até um parênteses, uma das pessoas que idealizou e ajudou na construção do ICESP, inclusive, já entrevistei ele aqui no canal, que é o Dr. Giovanni Thierry, né? Ele participou, era diretor da Faculdade de Medicina na época, então ele até contou um pouquinho dessa história. Depois, para quem tiver interesse, vou deixar aqui indicação para depois voltar no episódio com o Dr. Giovanni para conhecer um pouquinho dessa história, porque realmente foi uma mudança muito grande, acho, tanto para a Universidade de São Paulo, para o HC e para a cidade de São Paulo como um todo, ter um centro como esse, assim, Cara, de excelência em oncologia. Olha, eu pude, né, na época de graduação e logo depois, conhecer muitos centros diferentes de tratamento de câncer. Cara, igual o ICESP, é um pontinho fora da reta. É um lugar maravilhoso, assim. Eu pude fazer estágio, né, lá dentro. Se eu não me engano, são mais de 5 mil atendimentos dia que acontecem ali. É realmente bizarro o fluxo de paciente que tem lá dentro. É muito louco. E ainda eu que vivi o outro lado da mesa, então eu tava com meu pai, eu tive contato, eu tá do outro lado, tá do lado do atendimento, de quem tava atendendo, cara, mudou minha cabeça, completamente. Falei, cara, é exatamente isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, ainda, eu tive a oportunidade, passei alguns dias aqui no Instituto, aí logo depois, próximo do 5º ano, eu fui pro AC Camargo, né, fazer o estágio que eles têm também. Cara, outro lugar... Outra referência. Cara, maravilhoso. Eu tenho um amor gigante pelo AC. É show de bola demais. E aí você tem esse contato, e aí, sabe aquela coisa que você olha e fala, meu, é isso. Que foi outra, só um parênteses, porque a C. Camargo também já foi um convidado aqui, né? Sim. Inclusive você conhece, Sacomani também já fez parte aqui do HackMed, é diretor de inovação lá, e é um cara também sensacional, urologista, né? Trabalha também, e acabou coordenando toda essa parte de inovação no hospital de referência de câncer. E também deixei de sugestão depois para quem quiser conhecer um pouquinho mais do hospital, acho que vale a pena conhecer a história do Sacomani também, porque... É uma pessoa com uma cabeça fora da caixa. Ele entende muita coisa diferente. A gente até teve a oportunidade de conversar muito com ele, até de passar por mentorias junto com ele com a startup. Cara, vale muito a pena ver. Ele é fora do cabo mesmo. Ele é muito bom. Mas aí você começou a ter contato também, a C. Camargo, com ICESP? Com a C, ICESP e com a parte de pesquisa. E até o momento, tipo assim, nunca tinha pensado em emprego. Eu queria continuar na área... tanto um pezinho na área clínica, quanto um pezinho na parte de pesquisa. E foi aí que terminei meu 5º ano, entrei no mestrado, aí eles falaram pra mim, Will, se você conseguir publicar, que eu tinha já um artigo que já estava para ser publicado numa revista internacional, se você conseguir publicar, você já tem muitos anos de casa, a gente veio de mudar o seu mestrado para ir para um doutorado direto. Legal. Falei, pô, vamos. Nossa, eu morei dentro daquele laboratório para a gente conseguir ter as últimas coisas, para a gente conseguir realmente a publicação. A gente conseguindo a publicação, aí eu consigo mudar o mestrado para o doutorado, dá uma semana da pandemia. Putz. Cara, e aí veio o que eu começar a trabalhar. Eu já estava trabalhando com inibidores, chama FAS, a enzima que eu estava trabalhando, com inibidores da FAS. Só que eu olhava e falava, cara, isso não dá para ir pro clínico. Eu olhava... Isso ainda você não tinha entrado no campo da inteligência artificial. Não, isso eu trabalhando com biologia molecular. Eu falei, cara, isso não vai pro clínico. Eu sei que tipo, vai ainda muitos anos para conseguir achar inibidores bons. Eu olho para isso, eu vejo os resultados que eu tenho, eu entendendo um pouco mais sobre como funcionam as moléculas, né, que eu estava trabalhando, então tinha que estudar muito a parte de farmacologia. Cara, não é por aqui. E aí começou a pandemia. A pandemia não tinha muito o que se fazer, porque eu não podia entrar dentro do laboratório. Então eu falei, então tá, não tenho o que eu fazer, eu vou estudar. Mas eu até, sempre conversando diretamente com a minha orientadora, eu falei, eu não tô feliz trabalhando com isso. Ela falou, então pensa o seguinte, pensa uma forma de melhorar essa molécula. Eu falei, putz, cara, o que eu vou fazer? E aí estudo, porque, né, pandemia você não tinha o que fazer, você não tava, né, você tinha que ficar em casa estudando. Estudo. Aí eu fui começar a entender sobre nanotecnologia. Eu falei, pô, isso parece ser promissor. Entrei em contato com um grupo que estava pesquisando isso há alguns anos na Unicamp em Campinas, a partir de farmacologia. E aí fui estudar hoje, aí meu doutorado é voltado para nanotecnologia, então eu faço melhoria com nanopartículas lipídicas. Então imagina, como se fosse uma cápsula que eu coloco a medicação lá dentro, ele aumenta a estabilidade molecular, ele não deixa ele sofrer ações de outras enzimas dentro do corpo, ele tem uma retenção intratumoral melhor do que se eu colocasse uma medicação livre. Eu consigo fazer, eu trabalho com uma chama CLN de segunda geração.
Ou seja, voltado para quimioterapia. Voltado para quimioterapia. Tanto que a gente consegue, na nanopartícula, associar um quimioterápico com uma outra molécula. Por exemplo, a nossa que consegue inibir a FAS, eu consigo associar ele a um quimioterápico. Ou seja, eu consigo diminuir a força do câncer e entrar com a quimioterapia junto. E isso ainda numa nanopartícula que tem uma ação retentiva dentro do tumor. Porque imagina que o bunker tumoral, o tumor em si, ele tem uma ótima entrada, porque ele precisa de muito nutriente, mas ele tem uma péssima saída. O sistema linfático dele é muito irregular. Então a nanopartícula, dependendo do tamanho, e aí entra um estudo para a gente conseguir fazer um tamanho de nanopartícula adequado, ele consegue entrar, ficar mais tempo retido e aí ela libera. Então, cara, tipo, eu falei, pô, é isso daí. Tanto que meu doutorado, se Deus quiser, tudo encaminhando para eu terminar em agosto, né, terminando de fazer os últimos experimentos, é sobre isso. Só que no final, 2 anos atrás, num Natal de família, eu conheço o Ricardo. Para quem conhece, o Ricardo Moraes, ele foi CEO da Memed, ele com o Rafa e mais... acaba que a família dele, né? Então, eles são 3 irmãos e um primo. Eu conheci eles. Para quem não conhece, é uma startup que acabou tendo aí uma trilha de sucesso. Muito. Crescimento exponencial, principalmente pós-pandemia, né? Acho que a parte médica conhece muito bem a Memed, né? Hoje eles são meio que, né, fazem receituária, Sim, né? Receituária eletrônica. Eletrônica para os médicos. Na época, eu lembro que antes da pandemia nem era regulamentado isso, né? Então, eles começaram em 2012. 2012, imagina, 2012 até regulamentação pós-Covid. Cara, uma coisa que eu aprendi com eles é aquilo lá. Eles tinham a tecnologia até o momento que aquilo foi extremamente necessário. Aí você tem a ferramenta no momento que você precisa. História. Essa a história. E uma jornada de sucesso até o exit que a gente fala, né? Acabou sendo comprado pela... DNA Capital. Foi um deal grande também, né? Você lembra de quantos que foi? 300 milhões. 300 milhões a venda da empresa, né? Esse é um outro ponto que a gente fala um pouquinho também mais pra galera que tem interesse em empreender, né? Que quando você está criando um novo negócio, existem algumas possibilidades de sair dali do seu investimento, né? Você gasta uma grande parte da sua vida criando um negócio e no final do dia você tem que entender, tem aquele dilema final que é, cara, quando é que eu vou sair daqui e deixar a empresa que eu construí para o mundo, né? E aí eu gosto de dizer que tem algumas possibilidades, né? A empresa pode acabar, morrer, deu errado. Tudo bem. É um caminho que existe. O outro caminho você pode... Que é muito normal também. Exato, acontece muito, né? Você pode vender para uma outra empresa, como foi o caso da Memed, e aí você é recompensado na saída. Então a pessoa compra a sua participação e adquire a sua empresa. Ou você pode eventualmente abrir um IPO, né? Fazer uma abertura de capital, que aí é um outro caminho totalmente diferente, mas que algumas pessoas ainda têm esse sonho, né? De... vou listar minha empresa na Bolsa de Nova York ou na B3 aqui no Brasil. E aí você permite que pessoas físicas, como qualquer um de nós, possa comprar ações da sua empresa. Eu vejo essas 3 possibilidades. A outra possibilidade, eventualmente, é você manter ela num capital fechado e passar para o seu herdeiro, né? Enfim, são algumas das possibilidades que a gente tem quando a gente está começando, quando a gente está criando uma empresa. No caso da Memed teve a saída, né? Vendeu para DNA Capital terminar essa jornada. E aí eles viraram e falaram, olha, pra gente deu muito certo, mas Will, você tem ideias legais, por que você não começa? Faz o seguinte... Você é o que dele, desculpa? Ele é primo da minha noiva. Então você tinha uma relação assim próxima? Então eu não conhecia, foi o primeiro ano que eu conheci eles em si. E aí quando eu fui... Cara, coisa de família, fui conversar com eles, eles viraram tipo, pô, pra gente deu muito certo... Por que você não começa? A gente vai... Eu vou te ajudando. Principalmente o Ricardo e o Rafa, que daí eles estavam lá. Faz o seguinte. Vê uma ideia legal. Monta uma equipe. E aí a gente vai conversa. Falei, pô, isso ficou na minha cabeça. Falei, interessante. E isso tá fazendo as coisas do doutorado. E eu, por entender mais da parte... Que, né, eu trabalhei um tempo fiz estágio na patologia da faculdade. Eu via os gaps que tinha, tanto na odontologia quanto na patologia em si. Eu fui ainda conversando com ele. E aí teve a ideia, inicialmente, da gente trabalhar com a parte de diagnóstico oral. Na minha visão, o diagnóstico oral no Brasil, e não só no Brasil, mas vários lugares do mundo, ele, fora dos grandes centros, ele é muito dificultoso. Isso voltado para oncologia, diagnóstico de câncer. Cara, eu ainda falo até um pouco além, não só de câncer de boca, mas diagnósticos de doenças de boca. Tá. Acaba que a odontologia ficou muito técnica. Então eu tenho parte de resina que você tem que entender muito de material, você tem que entender muita coisa. Só que a parte de doença sempre vai existir.
E um diagnóstico preciso, cedo, é o ideal para qualquer coisa, para qualquer patologia. Então é isso muito que a gente busca. Eu, cara, trabalhei muito, ajudei muito no Neurocentro lá da faculdade, fiz muitos estágios lá, então eu via, só que lá é um centro de referência. Lá é tipo assim, lá é o fim. No momento que eu não entendo o que está acontecendo, eu mando para lá. E é passado isso em toda a universidade. Que é o quê? Cara, você não sabe o que está acontecendo? Encaminha. Só que isso acontece muito. Só que imagina um cara, por exemplo, que tá, cara, na área rural de uma cidadezinha no interior, sei lá, do Paraná. Ele não vai ter esse tipo de acesso. Muitas vezes ele não vai conseguir vir para a cidade grande. É muito difícil. Então, primeiro veio isso num estalo na minha cabeça. O mais engraçado, o pai do Ricardo, ele é dentista. E ele tava lá e ele perguntou, pai, é isso mesmo? Ele falou, não, é exatamente isso. Eu falei, nossa, né, tipo, a parte de diagnósticos é difícil, cara, é um calhamaço desse tamanho de livro e muitas vezes passa muito batido na faculdade. Então é algo que deveria ser mais colaborado dentro da educação na parte da odontologia. Mas eu entendo, é complicado, é uma área muito específica. Aí veio essa ideia primeiramente, e aí eu falei, não, dá pra gente analisar as fotos. Dá pra gente mandar as fotos, que eu queria fazer mais ou menos como se fosse uma telemedicina, que tava até muita discussão, porque tava em época de pandemia. Falei, pô, dá pra gente abrir uma interconsulta com especialista, já que tem pouco especialista, então a gente consegue fazer uma interconsulta pra pelo menos conseguir resolver nível ambulatorial e tal. Na hora que eu falei de foto, ele falou, mas dá pra gente colocar inteligência artificial na foto. Legal, interessante, vamos. Inteligência artificial, e ele que veio com essa ideia. Falei, vou continuar. E isso foi na discussão, do Natal. Foi 2 horinhas conversando. Falei, beleza. Voltei para Piracicaba, fui conversar, encontrei um amigo meu que estava trabalhando com inteligência artificial, tinha acabado de publicar, e ele, cara, ainda tinha saído na faculdade. Eu falei, preciso conversar com esse cara. Ele tem inteligência artificial, pô. Fui conversar com ele. Até foi engraçado, porque eu não conhecia. Eu falei, então, eu quero abrir uma empresa. Assim, assado. Eu tô achando que o que você tá fazendo é muito interessante, o bastante pra gente abrir uma empresa junto. Ele falou, o que esse louco tá falando comigo? Fui colocar meu nome até quase no Jus Brasil pra ver se eu tinha processo. O que esse louco? E hoje é um dos meus melhores amigos. Inclusive meu sócio. E aí a gente pegou junto e foi começar a analisar. Foi aí que a gente viu a possibilidade de trabalhar com inteligências artificiais. E ele entendia muito de CNN, que é um tipo de inteligência artificial que analisa imagem. Eu falei, pô, mas nós dois a gente precisa de mais gente. Aí tinha um outro amigo meu que estava fazendo o doutorado dele na Alemanha em inteligência artificial. Ele pisou no Brasil, liguei para ele e falei, vamos trabalhar? Eu tô com essa ideia de abrir uma startup, inteligência artificial na saúde, desse jeito, assim. Ele falou, não, bora trabalhar. Então juntou nós 3 e a gente começou a analisar o que tinha. Por a gente vir da área acadêmica, então a gente tem essa noção de como funciona a pesquisa e como você conseguir alavancar uma pesquisa para ela dar o andamento correto. Então a gente começou a pesquisar em PubMed, começou a pesquisar em tudo que tinha de dataset público para a gente começar a criar uma inteligência artificial, porque falou, pô, a gente tem que começar de algum lugar. Isso começando já a tentar entrar em contato com os hospitais e tal. E aí na hora que a gente começou a... Só pensando em imagem nesse momento? Cara, só pensando em imagem. Algum tipo específico de imagem? Ou... Cara, primeiramente não, a gente queria saber o que tinha no mundo. Em questão de inteligência artificial e imagem. Só que na hora que você começa a analisar, a parte de radiologia em inteligência artificial é super avançada. Cara, os caras já estão brincando disso há muitos anos. Tanto que você vai conhecer aqui o InRed, é muito, muito fera. Os caras só trabalham com isso e isso já tem muito, muito tempo. Então ele falou, pô, isso daqui já tá, não digo saturado, mas é mais difícil de entrar. Vamos começar a pensar. E esse amigo meu que que veio da Alemanha, ele estava trabalhando com inteligências artificiais convolucionais para análise de imagens muito difíceis de analisar. Até muito legal a pesquisa dele, que foi o doutorado. Mas nada a ver com medicina. Nada a ver com medicina. Aí na hora que daí a gente falou, pô, começamos a analisar, vimos... A gente queria primeiramente, por isso chama AI Pathology. A gente queria trabalhar, falou, pô, patologia é estudo de doença. Então vamos falar algo generalista, vamos falar AI Pathology. O primeiro nome da empresa, né? Até hoje né? Mesmo que algum dia a gente vai trocar, porque eu acho que não é um negócio tão palpável, mas beleza. E foi aí que a gente pegou e começou a analisar o que tinha público, e a gente viu que uma das coisas que tinha muito era a parte de câncer de pele. Falou, pô, interessante. Aí a gente começou a analisar o mercado. Tá, começou a olhar o que tinha de custo. Cara, o tratamento hoje para tratar um câncer de pele passa de R$200 mil por ano. Pô, então é caro de se tratar.
Aí olha a incidência. Câncer de pele é a maior incidência de câncer do país. Interessante. Assim, pra gente começar a analisar o mercado. Quando a gente pega, por exemplo, fila no SUS. Curitiba passa de 15 mil pessoas. Uma das últimas notícias que tinham dado no começo do ano passado. Passava de 15 mil pessoas para primeiro atendimento e mais de 5 mil para fazer a cirurgia, ou seja, para fazer a biópsia. Ou seja, 15 mil esperando só para fazer o screening. Para entender o que estava acontecendo. Se é o melanoma ali, já era, né? Cara, é muito complicado. Melanoma tem principalmente uma parte de desenvolvimento muito rápido dentro do corpo. Acho até bom falar, para quem não está tão familiarizado, em relação a tipos de câncer de pele, o que caracteriza assim um melanoma, sabe? Consegue entrar um pouquinho em detalhes sobre Cara, o melanoma, ele é uma alteração de uma célula melanocítica, no caso. É uma célula... Então, ele tem uma... Até eles falam que é aquele ABCD. Uhum. Então, é muito importante. Primeira coisa é qualquer alteração de pele e procurar. Mas ele tem uma característica extremamente metastática. Diferente, por exemplo, de um carcinoma basocelular, que ele tem uma velocidade de avanço mais lenta, muitas vezes, né, quando não compromete alguma área significante. Então, ele tem... O melanoma, de todos os cânceres de pele, é o mais perigoso. Porque é altamente metastático, altamente desenvolvimento. Então, eu tenho desde o diagnóstico, muitas vezes, até o óbito do paciente, eu tenho uma velocidade muito rápida. Uhum. Então, é algo... Tipo assim, você falou em câncer de pele, o melanoma é mais preocupante. Então, uma alteração, muitas vezes, de uma pinta que está com uma cor, qualquer coisa, vale a pena já ir para o dermatologista. Até falar, sou dentista, não sou a melhor pessoa do mundo a fazer diagnóstico. Só que a gente, nesse meio tempo, criou uma inteligência artificial hoje muito competente. Hoje a gente está acertando 86% de todos os casos que a gente já analisou. A gente já analisou mais de 30 mil casos. Então, até a gente tem as pessoas, que são os dermatologistas que trabalham junto com a gente, que analisam as imagens para a gente realmente bater o que está acontecendo. Então, até essa parte... Fazer a classificação, né? Fazer a classificação. E a gente teve a ideia de pegar, então a gente viu que tinha mercado, tinha campo. A gente falou, tá, então como a gente vai começar a criar uma startup? Até o Ricardo ajudou muito, né, nessa parte, porque pegou vários pesquisadores que não eram da área, a gente é da área da saúde, mas nunca tinha visto a parte de business, para começar a pensar numa empresa. Cara, isso é um plot twist, praticamente. Só que o legal é a gente conseguir comparar pesquisa com startup, porque as coisas não são muito distantes. Para pesquisa, eu tenho uma tese, eu preciso validar essa tese da melhor maneira possível, então eu tenho métodos de validação, que é muito legal, porque se você olhar, é a mesma coisa que a gente fala em startup, só que a única diferença é que no final eu quero comprovar a minha tese, que não é diferente também de uma startup. Eu quero comprovar, por exemplo, a nossa tese da startup é que no momento que eu faço uma triagem de pele, né, no meio de um centro de saúde, eu consigo melhorar a qualidade de vida do paciente, acelerar o diagnóstico e diminuir o custo. O que é diferente disso de pesquisa? Por exemplo, no meu doutorado, eu criei uma nanopartícula que, né, na teoria, eu aumento a estabilidade molecular, eu melhoro os índices de tratamento, só que eu trabalho a nível de in vitro. Então, o que eu vejo? Eu vejo índice de apoptose, eu vejo como a célula está se comportando, vou ver isso no microscópio eletrônico. Então, tipo, eu vou criando métodos para eu entender o que está acontecendo e falar, pô, isso funciona ou isso não funciona. E aí, na hora que a gente foi ver, startup é muito parecido com isso. Só que a diferença é que aí a geração de você conversar sobre é muito diferente, então aí a gente começou daí a aprender. E foi eu gosto de dizer até nesse ponto que é tão parecido mesmo que a gente até fala, né? Nenhuma pesquisa consegue ter sucesso se você não começa pelas perguntas certas, né? Perfeito. E no business é a mesma coisa. Se você parar para pensar, né? O seu trabalho como empreendedor que está começando um negócio é se questionar. Eu gosto de dizer que aqui no HackMed a gente tem uma metodologia que a gente está desenvolvendo. A gente até falou um pouquinho sobre isso, né? Do HIP, o nosso programa de inovação. Que, cara, é um programa que a gente, assim, estruturou a partir de muitas dessas metodologias que eu conheci, principalmente quando eu fui para fora, porque eu sinto que isso fora do Brasil é muito avançado. Assim, o pessoal trabalha esse lado de negócio, principalmente na saúde, com muito mais naturalidade do que a gente aqui. Acho que a gente ainda está um pouco incipiente nesse mercado aqui no Brasil. Mas eu lembro exatamente isso. Assim, o trabalho do empreendedor é muito você... A gente usa essas metodologias, né, para meio que até sempre questionar o que a gente considera como verdade, né? Nosso objetivo como empreendedor... Porque, assim, o pior cenário possível para o empreendedor é...
você considerar que aquilo é uma verdade, você leva aquilo pro mercado, e aí o mercado te dá um soco na cara mostrando que aquilo não era uma verdade. E aí é quando você tem o maior desperdício de recursos financeiros, de tempo, de energia que você gastou numa ideia que você não validou corretamente anteriormente. Então, nosso trabalho, até como HackMed ou como empreendedor, mesmo que você faça isso por conta própria, é: será que isso que você tem na sua cabeça, isso que você tem de ideia, de fato é uma verdade? Você tem que estar sempre se questionando. Acho que esse é o trabalho tão difícil que é empreender, que é, cara, você tem que estar sempre indo atrás de meio que invalidar as suas hipóteses. E, tipo, você tem uma verdade na sua cabeça, você acha que é uma verdade, e o seu trabalho como empreendedor é sempre estar questionando isso. E isso é muito parecido com a pesquisa também, né? Você vai ter que validar ou invalidar a sua hipótese inicial, né? Até diferente, tipo, aí eu acho uma coisa que até difere um pouco a pesquisa, porque a pesquisa, se você sair com cara, não é essa forma de fazer. E, né, eu acho muito legal o cara que inventou a lâmpada, que ele fala 99 jeitos de não fazer uma lâmpada. Pô, para pesquisa tá tudo bem. Se eu acabar meu doutorado e falar, olha, eu fiz isso daqui, é interessante, só que isso abre margem pra gente conseguir chegar num outro patamar. Então, eu andei até aqui, as pessoas leem os artigos que a gente publica e falam, pô, não, isso daqui não é legal da gente fazer. Pô, é interessante. Infelizmente, na parte business, a gente não tem tanto contato de jeitos de não fazer a coisa. Porque os jeitos de fazer é o que recebe mais destaque, óbvio, é normal. É o que aparece. É o Os que morreram dificilmente. Cara, mas muitas vezes você já tem uma ideia que alguém já tentou e já morreu. Exato. E entender como essa pessoa errou. Exato. Eu acho essa é muito legal. Até quando você analisa NCOs, você vê várias vezes ele errando. Então, eu acho que a maior parte, principalmente eu até conversei muito com o Ricardo sobre isso, né? Sobre a média. Cara, eles estão desde 2012. Então, a quantidade de nãos que eles tomaram, principalmente no começo, para eles entenderem como eles iam fazer, como eles iam deixar de fazer, foram vários. Então, eu acho que a resiliência sobre empreender, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Sim. Eu falo até por mim mesmo. Vários momentos é muito complicado. Só que o diferente do que a gente está acostumado, alguém que virar e te questionar sobre o que você está fazendo, não é ruim. Cara, pelo contrário, te põe para pensar. Exato. Porque né, a gente tava falando, uma infinidade de formas diferentes de ver uma mesma coisa te abre para você ser flexível. A gente, por exemplo, entende que muitas vezes, né, que a gente estava conversando até antes do podcast, que o modelo que a gente está pensando para startup, muitas vezes, a gente, óbvio, tá tentando fazer para se adaptar aqui no Brasil, mas muitas vezes pode funcionar melhor fora. E tá tudo bem. Mas ter essa noção que, tipo, pô, eu tô aqui no Brasil, eu quero tentar, eu quero impactar aqui no Brasil, pô, aqui eu fiz faculdade pública, eu quero entregar de volta isso que foi investido em mim. Entender que, cara, vai ser limitante. Vai ser limitante muitas vezes pela forma que o sistema de saúde funciona, pela forma como muitas vezes você vai ter acesso às coisas ou não. E nem, por exemplo, a gente pensou muito que, numa forma, porque pra mim, na minha visão, a inteligência artificial vem como um assistente. Só que eu tenho um sistema de saúde que já está muito perdão a palavra, mas já está sobrecarregado. Então tá, eu preciso de alguma forma de tirar desafogar isso. Então, pô, eu tenho uma ferramenta que me ajuda a fazer, por exemplo, até o pessoal fala diagnóstico, até eu brinco, ninguém na minha empresa pode falar a palavra diagnóstico. Porque, cara, a gente não faz diagnóstico, a gente faz triagem. A gente pega 2 passos para trás disso. O diagnóstico é feito pelo médico. Eu posso o quê? Dar assistência para ele. E todo mundo da empresa compartilha dessa mesma cultura. A inteligência artificial vem pra gente fazer triagem, a gente vem pra fazer assistência. Porque, cara, a tomada de decisão não é só dado. Eu tenho o lado humano que é extremamente importante. Sempre uma questão de probabilidade, né? Cara, sempre. E a vida não é provável. É tipo assim, cara, o nascimento já é algo que já passa de uma probabilidade estranha de acontecer. A probabilidade de não dar certo é alta. Então, as pessoas lidam com pessoas. Mas, pra mim, é igual, por exemplo, quando inventaram o estetoscópio. Cara, é uma ferramenta que auxiliou o médico a conseguir ter uma escuta melhor. É isso. Hoje a gente tem capacidades eletrônicas de conseguir fazer uma triagem eficiente de uma lesão potencialmente maligna. Então, vamos utilizar isso.
Perfeito. Mas o quê? De maneira correta, fazendo a pesquisa correta. Então, por exemplo, a Anvisa... Que entra tudo aquilo de inovação baseada em evidências, que às vezes tem muita gente que pula essa etapa, né? Começa a lançar no mercado um monte de solução que não é validada cientificamente. Não tem por que existir se não está validado cientificamente. A gente não está colocando um produto na prateleira. A gente está cuidando de vida. Exato. É extremamente importante que isso seja extremamente baseado em evidências. Até é legal que uma parte boa, que toda a minha equipe quase é feita de acadêmicos. Então a gente não fala a mesma língua. Então o que é? Gente, a gente precisa publicar. Ah, mas vai colocar no mercado. Não. Eu vou colocar no mercado algo que a pessoa pode virar e falar, mas isso funciona mesmo? Cadê o artigo? Cara, a gente tá falando de saúde. E a saúde, ela tem que ser baseada em evidências. E é muito legal. Essa parte eu sou apaixonado por pesquisa, porque eu adoro ver coisas que o pessoal fala há 20 anos. Chega um artigo muito bem estruturado, publicado numa revista muito fera, uma Nature, uma Science, e fala, então, gente, a gente tava pensando desse jeito, porém, tá aqui. E a ciência é isso. A ciência, ela é momentânea. Hoje é isso. E evolui muito rápido, cada vez mais rápido. É muito rápido. Foi muito legal, eu tenho muito na minha cabeça um professor falando que... Eu tenho um professor meu que ele já tem mais de 60 anos, estuda biologia molecular há anos. Na hora que ele começou a entender que a síntese do DNA, que a gente já está acostumado, que era uma linha reta, que até muitas vezes, né, para facilitar a gente explica desse jeito, ela pode voltar. Ele falou, cara, eu imagino quem ensinou há 30 anos isso, entender agora que, na verdade, essas coisas não são dessa forma. Cara, assim, é maravilhoso. Exato. É entender que, tipo, a sabedoria do que a gente tá vendo, ela é extremamente momentânea. Então, daqui tanto tempo pode ser que não seja assim. Mas a gente tá falando de saúde o tempo todo. E, cara, isso é muito importante, que isso não... Por isso que eu respeito demais, por exemplo, o FDA, a Anvisa, porque existe um processo. São órgãos regulatórios, né? Sim, são órgãos que vão virar e falar, olha, o que você está fazendo tá ok, isso pode... Pra quem não sabe, no FDA, Food and Drugs Administration nos Estados Unidos, né? E aqui é a Anvisa que cuida dessa parte no Brasil, similar ao... É similar uma com a outra. Mas eles fazem a mesma coisa. Então, eu tenho, por exemplo, formas de eu conseguir avaliar o quanto isso impacta ou não, e o quanto isso tá ok ou não de estar no mercado. Só que é um pouco frustrante na área da saúde a velocidade. Cara, você vê muitas startups que nem... Cara, eu criei um aplicativo que faz isso... É muito rápido. Aí o pessoal fala, putz, cara, em 2 anos os caras já conseguiram um investimento de tanto, já estão com tanto de mercado e tal, e a gente na saúde tá... Eu falei, cara, a gente não tá colocando um produto numa prateleira, a gente não tá colocando um aplicativo no celular. A gente tá querendo salvar a vida, a gente tá querendo impactar. E aí eu acho que nesse ponto é legal pro pessoal que acompanha aqui até conhecer aquela história da Theranos, ficou super famosa, né? Eu até recomendo, tem 2 documentários, eu até fiz um vídeo aqui no canal, também vou deixar aqui indicado pra vocês, contando um pouquinho a história da Elizabeth Holmes, né? Que, acho que isso virou um ícone, né? Do quão perigoso pode ser quando você não se baseia em evidências ou não leva em consideração de forma, como posso dizer assim... verídica ou, cara, regulado os estudos científicos de validação daquela tecnologia, né? Você coloca em risco a vida das pessoas, ou mesmo, cara, você não pode brincar, né, com esse tipo de coisa, fazer diagnóstico, são coisas que impactam diretamente na vida das pessoas. Cara, 100%. Eu tenho a história dela é muito legal de se acompanhar, porque vê também o quanto muitas vezes o mercado é especulativo, ele não vai sentar e falar, tá bom, daqui os papers, vamos ver o quanto isso funciona. Porque muitas vezes quem está fazendo o investimento não é da área da saúde. Então é diferente, por exemplo, da gente. Eu tomo muito como consciência, principalmente porque eu estava num momento de muito estudo, quando saiu a fosfenol. Cara, foi um momento de muito burburinho dentro do meio acadêmico, principalmente aqui do Brasil. Os estudos precisam ser bem feitos. Os estudos, por isso que, por exemplo, o que a gente está fazendo esse ano dentro da startup? A gente está dentro de grandes hospitais de referências aqui do Brasil. Então a gente conseguiu já uma vaga dentro do HC da USP de Ribeirão, aqui o HC da USP de São Paulo, um outro hospital de referência de câncer, mais um centro de diagnóstico também muito grande, que a gente vai publicar, fazer uma infinidade de estudos esse ano. A parte boa, inteligência artificial está totalmente voltado para a parte de software. Então eu consigo fazer isso muito rápido, utilizando de pacientes que já passaram pelo atendimento. Então eu consigo rodar praticamente 12 mil pacientes numa tarde. Coisa que se eu fosse fazer um estudo prospectivo, ia demorar muitos anos para fazer. Então a gente ganha muita velocidade por ser meios digitais.
E a gente vai fazer isso por quê? Porque a gente entende que é um processo. No momento que a gente acabar esse processo, a gente está fazendo isso aqui no Brasil, a gente já está começando a fazer internacional, então a gente já está vendo, por exemplo, o John Hopkins, já está vendo a Universidade de Montreal, está vendo a Universidade na China, para ter em todos os continentes diferentes, para a gente ter. Porque a parte legal até de você falar sobre inteligência artificial e Brasil é um ponto muito interessante. Porque aqui no Brasil, principalmente, eu tenho uma variabilidade genética gigante. Para alguém fazer uma pesquisa aqui no Brasil envolvendo genética, agora, no nosso caso envolvendo subtipos de pele diferente, o pool é muito grande de variabilidade. Para alguém conseguir reproduzir isso fora do Brasil, ele tem que estar em todos os continentes. Então eu tenho até pra gente, por exemplo, uma segurança de mercado na hora de começar a internacionalização. Eu tenho a plena consciência que hoje, principalmente que hoje a gente está com 30 mil, até o final do ano a gente vai ser um dos maiores datasets da América Latina. 30 mil casos. Imagens. 30 mil pacientes. Cada paciente, se pensar, tem mais de 5 imagens, em média. Bastante, então são muitas imagens. Então, até o final, principalmente desse ano, a nossa proposta é ser um dos maiores datasets da América Latina. Ou seja, um banco de dados de imagem que a sua inteligência artificial está sempre aprendendo. Exatamente. E por ter uma variabilidade genética, eu tenho, na verdade, uma segurança que, independe, por isso, até muito importante, a gente testar isso em universidades fora do país. Então, por exemplo, o subtipo de pele aqui no Brasil, né, por ter essa variabilidade, é de uma forma. Na hora que eu levo o meu algoritmo, por exemplo, para Montreal, eu vou ter uma resposta teoricamente diferente. E avaliar como está sendo essa resposta e ver se aquele lugar realmente é passível de a gente comercializar lá. Por isso que a gente vê que é muito importante. Porque quando a gente fez o inverso, pegou um algoritmo europeu e trouxe para o Brasil, pela variabilidade de pele, ele criou viés. Então isso é importante a pesquisa. Porque o algoritmo em si, ele não é... Por mais que a gente tente padronizar, existe uma padronização do lugar. Pela variabilidade. Então é muito importante a gente entender. Ele é uma inteligência, mas está suscetível a muitos vieses, que se você não percebe, você acha que é uma verdade e na verdade não. E os vieses vêm pelo dataset. Vêm dos dados que você está inserindo. Sim. Porque, imagina, é como se fosse uma criança que você está ensinando. Então, se eu virar e falar, por exemplo, que a minha roupa é branca, ela vai entender que essa roupa é branca. Mas se vir alguém e falar, mas espera aí, isso daí é de outra cor. Entendeu? É a mesma coisa. Então, os dados, como eu ensino ela, é extremamente importante. Por isso que os dados, por exemplo, os dados que a gente passou até hoje foram já validados por profissionais. Então, a gente demorou até um pouco para começar a ter esse contato com os profissionais, porque a gente parou, vamos analisar todos os dados que a gente vai inserir, vamos ter esse cuidado. Porque E aí eu acho que entra o desafio da saúde, que é importante para quem está querendo empreender no setor, principalmente para quem trabalha nesse segmento específico que a gente fala de deep tech, né? Ou biotechs, que são empresas ou que estão mais nessa área de pesquisa científica. Porque além de você ter que fazer a validação de negócio de mercado, você tem que fazer uma validação da tecnologia em si. Precisa provar que o seu produto de fato resolve aquele problema. Então é meio que uma dupla dificuldade aí, por isso que é tão desafiador esse tipo de solução. É até muito engraçado, quando a gente começa a analisar principalmente as deep techs, elas demoram, mas na hora que elas dão certo, elas... Porque a barreira de entrada é muito alta. Isso também é importante para quem quer entender nesse mercado. Eu gosto de falar assim, não tem resposta certa quando a gente está empreendendo. Você tem que sempre entender o que está em jogo, né? Quais são os trade-offs ali. Quando você pega um mercado que nem a saúde, que é muito difícil de ser acessado, qual que é o que está em jogo ali? Pô, você pode perder muito tempo fazendo uma coisa que não vai dar certo. Sim. Qual que é a recompensa por isso? Se você dá certo, é muito difícil de te tirar de lá, porque para um outro fazer isso que você fez e ocupar o seu espaço, vai ser muito difícil. Muito. Então, assim, esse é o jogo, né, cara? Será que vale a pena você investir seu tempo, energia naquilo, contando que a chance de errar é muito alta, mas a recompensa pode ser muito, muito alta também por isso? Sim. Então, são decisões de quem está empreendendo, né? Cara, é muito complicado. Até os outros CEOs que eu conheço também de outras startups da saúde, na hora que a gente pega para analisar, a gente fala, cara, a gente está nos piores mercados que tem, que é o mercado da saúde. Por quê? Você tem que pensar em quem está pagando a conta, de quem é o interesse, como a gente vai conseguir implementar isso dentro de um sistema que já existe. Então, não dá para você criar um sistema novo, nossa, vai ser... Não. Cara, isso é muito difícil de você conseguir. Então, você começar a criar formas, principalmente da forma de pensar. É muito legal porque grande parte de quem
faz essa migração são muitas vezes pesquisadores, são pessoas que já estão muito tempo na área e conseguem ver os gaps, então consegue até pensar, mas até isso engrenar mesmo, cara, demora. É porque quem não é da saúde nem faz ideia de todas essas peculiaridades que são do setor. Então, você, inclusive, é arriscado, tipo, o que aconteceu com a Elizabeth Holmes, né? E é comum quando você pega uma pessoa que é totalmente, tipo, tá fora da saúde, cara, ela não consegue entender exatamente como é que funciona. Às vezes, uma coisa que funcionaria num outro mercado na saúde não tem como adaptar. Então, isso é uma realidade. Eu queria só, antes da gente continuar, falar um ponto que eu acho que é importante dizer também, que é essa definição de startup, né? A gente falou muito aqui de startup, às vezes a pessoa não entende muito bem. Eu gosto muito da visão, até... Tem muitas referências que falam, né, sobre startup, e é difícil até você encontrar, às vezes, um consenso. Mas tem uma visão que eu gosto bastante de startup, que diz que, cara, a ideia da startup é o quê? É uma empresa, né, uma instituição humana ali, que tem o objetivo de encontrar um modelo de negócio que seja repetitível e escalável. Então, você está entrando num ambiente de extrema incerteza. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade de uma startup. Você não sabe muito bem o caminho das pedras ali. Ninguém nunca construiu aquilo. Então, você está chegando ali num ambiente que, pô, você precisa explorar isso. Então, é muito incerto. Tem muitas variáveis que não estão muito bem explicadas. E você não entende como é que você vai fazer um modelo de negócio daquilo dar certo. E aí, por isso que você tem que fazer pivotagens. Porque você está tentando descobrir qual o caminho certo da sua empresa. É diferente quando você fala de, vou criar tipo, uma padaria, uma farmácia, que o modelo já está meio estabelecido, vou abrir um restaurante, você sabe quem que é o cliente, você sabe o que você vai fazer, você sabe como é que vai ser o modelo de negócio, né? Numa startup não, você está tentando descobrir, pô, para quem que eu vou vender isso aqui? Quem que vai pagar a conta no final do dia, né? Será que vai ser o hospital? Será que vai ser o plano de saúde? Vai ser o paciente direto que vai usar, tirar uma foto e fazer o próprio diagnóstico? Então tudo isso você está descobrindo. Sim. E aí esse é o grande desafio quando a gente fala numa startup. O potencial disso é que se você encontra esse caminho, você pode criar uma tecnologia nova que pode chegar a milhões, milhares, né, bilhões de pessoas eventualmente. Sim, eu acho que o maior intuito, principalmente até eu falo essa cultura de empresa, cara, o nosso maior intuito é impactar. É o que você falou, a gente tá entrando no mercado que não existe. Cara, a parte de triagem, até eu falo, pra mim, a palavra de ouro da inteligência artificial é triagem. Cara, com triagem você vai resolver muita coisa. Não digo resolver, mas problemas que já existem, que a gente já conhece, seriam resolvidos. Cara, que você falou, desafoga o sistema. Cara, desafoga. Quando a gente pensou da seguinte forma, principalmente. Cara, quando você entra no hospital, a primeira coisa que acontece é o quê? Você é triado. Dependendo do que você é... Ficha vermelha, verde, exatamente. Tem um nome para esse tipo de classificação. A gente pegou essa mesma classificação e fez isso para as lesões. Então, a pessoa tira foto. Então, por exemplo, o nosso hoje é voltado para B2B e principalmente para B2G. Também ficou... Você vende para outras empresas? Business to business, governamental. Então, também com um viés, também pensando também em como funciona o SUS, porque, né, como eu falei, a gente vem de pesquisa e todos os pesquisadores da minha equipe vêm de escolas públicas, então tem esse viés que já ter trabalhado no SUS, já ter visto como funciona o sistema. Então, da gente conseguir, com um profissional da área da saúde... Então, essa é uma parte por que não deixar isso disponível para a população? Cara, eu conheço um monte de gente hipocondríaca. Eu conheço um monte de gente que vai pegar e vai tirar zilhões e vai aparecer. Porque uma coisa que a gente tomou um cuidado, criar uma inteligência artificial medrosa. Cara, no momento que ela não entender o que está acontecendo, não é muito melhor passar pro médico. Então é isso. Cara, eu tenho uma lesão que poderia ser borderline. Cara, isso geraria discussão já no meio de especialistas. Cara, vai passar. A intenção é eu pegar esse paciente que está fora do sistema, fora do sistema eu digo, que não iria passar pelo dermatologista. Então, um exemplo palpável. Tem um tio que eu conheço, né, um tio meu, que ele é oftalmologista. E eu tinha colado a ideia, ele falou, Will, por que você não falou isso para mim semana passada? Tinha um paciente, eu estava analisando o olho do paciente, ele tinha uma lesão próxima. Eu fiquei com dúvida, era só, se eu tivesse isso na mão, eu tirava foto, encaminhava. Se fosse perigoso, eu encaminhava já diretamente pro dermato. Cara, eu falei, pô, então é isso. Eu preciso, então, tem N médicos, N enfermeiros que eu tenho contato com pele do paciente N momentos do dia dele. Se ele vê qualquer lesão, ele consegue tirar uma foto e encaminhar de maneira eficiente para o sistema que ele já está inserido. Então, só conecto mais rapidamente com o dermatologista de maneira a acelerar o processo. Então, isso que a gente pensou, pô, por que não deixar não fazer um B2C? Porque não adianta eu simplesmente virar e falar, olha, você precisa procurar, se eu não te der o médico.
Acaba, tipo assim, foi muito legal. O Fábio, que também faz parte do HackMed, o Dr. Fábio lá do Canadá. né? No Canadá. Lá do Canadá. Eu conversando com ele, né, eu tive a sorte de ter algumas mentorias com ele, de ele conversar e principalmente dar toque sobre a startup. Ele virou para mim e falou: Will, eu vejo a sua startup como se fosse... Eu tenho uma floresta pegando fogo. Você é o satélite. Tá mostrando onde tá pegando fogo. Mas e aí? Ele falou: não adianta nada se eu não conectar e ligar pros bombeiros e falar: olha, você tem que ir aqui. Eu falei: puta, ele tem razão. Eu preciso conectar, eu preciso dar um jeito de desaguar, porque não adianta só eu falar que tá. Porque tá tudo bem, eu tô vendo o que tá acontecendo. E aí ele falar, isso deu um start, falei: não, eu preciso conectar, então não adianta eu ser B2C. Eu preciso ser B2B porque eu preciso estar conectado diretamente ao dermatologista. Porque senão eu não vou desaguar ninguém. E aí criar um sistema dentro do próprio sistema já existente, porque não é sempre que isso precisa. Eu posso ainda, porque, por exemplo, se eu tento ligar hoje para um dermatologista de um plano de saúde, por exemplo, pode demorar meses. E a gente sabe que meses para um melanoma é complicado. Só que se eu tiver, por exemplo, uma parte de emergência em dermatologia, ou seja, casos específicos a ser encaminhado de maneira mais rápida, cara, eu consigo desaguar esses casos que são piores, que eu entendo. Porque eu falei, por a gente ter criado uma inteligência artificial mais sensível, ao mesmo tempo um pouco medrosa, na hora que gera dúvida de ser ou não ser, então vai encaminhar. Então a gente sabe, por exemplo, quantos casos que são os falsos positivos que a gente passa. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que num pool de 50 pacientes que eu encaminho como ordem de prioridade, e eu tiver 10 desses 50, né, que eu encaminho, eu sei que quase certeza de 93% de todos os casos serem realmente casos que precisam. Então, imagina com um pool de todo mundo que eu estou pesquisando, eu consigo colocar realmente quem precisa dentro de um conjunto. Esse conjunto vai ter gente que não precisa, mas entende que muitas vezes pode ser lesões que gerariam discussão. E como o nosso intuito é triar, então é só acelerar o processo para quem precisa. Porque a gente sabe, por exemplo, que grande parte das lesões que são encaminhadas não são. São coisas que muitas vezes poderiam ser solucionadas a nível ambulatorial, poderia ser resolvido mais rápido. E aí eu consigo, desaguar o que realmente precisa. Houve uma pesquisa feita aqui no Brasil, numa cidadezinha muito pequena lá em Minas Gerais, que eles tiravam foto das lesões e encaminhavam para os dermatologistas, que eram do sistema mesmo, porque na cidade não tinha dermatologista. Quando eles analisaram e começaram a analisar as fotos, e só o que realmente eles falaram, manda para cá, ou a gente vai resolver a nível ambulatorial como se fosse telemedicina, eles viam o quanto isso impactou. Eles viam que mais de 80% dos casos não precisava. Ele conseguia resolver de uma maneira mais rápida. E realmente, aí eu consegui desaguar um pouco mais o sistema, isso com aplicação de telemedicina, ou seja, era ainda um profissional que olhava as fotos, das fotos acabava fazendo o encaminhamento e como tinha que fazer. Não era uma inteligência artificial, só que quanto tempo demorava para essas fotos serem analisadas? Pelo menos 3 a 4 dias. A minha inteligência artificial demora 20 segundos. Então, o quanto a gente ganha de tempo e eficiência. Então, são coisas que a gente vai analisar, a gente está analisando, mas isso a gente vai ver principalmente no momento que eu começar a rodar. E aí são métricas que aí eu vou ver como a gente vai conseguindo manipular essas métricas para tentar inserir da melhor maneira possível. Perfeito. Cara, muito bom mesmo. Acho que a gente tá indo já pros encerramentos aqui. Cara, eu queria pedir, se você pudesse, assim, falar pro pessoal que talvez esteja ainda nesse modelo acadêmico, né, pessoal pesquisador, você deixaria alguma mensagem, talvez, de alguém que veio desse mundo, tá empreendendo agora, que você acha que foi um aprendizado importante para você, que talvez valha a pena para quem gosta desse mundo da ciência? Eu acho que a mesma visão que eu tenho, você também tem. Aqui no Brasil, a gente faz pesquisa sem um fim lucrativo, propriamente dito. Mas quando a gente entra, por exemplo, num mundo, por exemplo, que é lá dos Estados Unidos, eles veem a pesquisa como uma geração de coisas para melhorar no sentido de, tipo, cara, ele tem um investimento, por exemplo, de uma farmacêutica dentro da universidade, que eles patrocinam pesquisas para gerar coisas, para gerarem produtos. Então, conseguir pensar na sua pesquisa como um produto. Não muitas vezes um produto de fim, mas de processo. E nem, por exemplo, quando eu estava analisando no meu doutorado, cara, a gente poderia pedir a patente, podia procurar essa parte. Só que eu sei que o pouco que eu tive de contato, eu não queria muito seguir essa área. Mas eu sei que tinha potencial, principalmente a parte da nanotecnologia. Eu acredito mesmo que tem muito potencial, porque a gente consegue parar várias coisas. Mas ter essa visão.
De tipo, cara, a sua pesquisa pode ser muito mais do que somente a sua pesquisa para você ter sua tese, defender e acabar. É pensar de uma maneira mais macro. É muito legal, agora tá vindo um pouco mais essa cultura, por exemplo, com o Inova HC, com a parte de inovação dentro das universidades, para tentar colaborar mais para eu ter essa parte de formação de startups, formação de pequenas empresas para alavancar pesquisas já existentes. Até encontrar outras formas alternativas de financiamento para sua pesquisa. Perfeito. Porque se você identifica uma necessidade, uma oportunidade, você pode criar um business a partir disso. Cara, e a sua pesquisa acaba fazendo até mais sentido, porque vai gerar um benefício direto para a sociedade no fim, digamos assim, comercializável, né? Que pode até trazer um retorno para o próprio desenvolvimento da pesquisa no futuro, né? Perfeito. E eu acho que, né, você vê, por exemplo, a Harvard que tem N aceleradoras lá dentro. Então, eles pegam principalmente alunos que estão lá, alunos que já passaram por lá, então podem vir e tem esse contato diretamente ainda para não perder o vínculo com a universidade. Eu acho muito importante, então, principalmente para quem está na pesquisa, conseguir ver a sua pesquisa de uma visão um pouco mais macro. Cara, como que o que eu tô fazendo, como a gente vai fazer, principalmente puxa a sardinha para a área da saúde, o que eu tô fazendo, como eu consigo fazer isso impactar na vida de alguém? Ou qual caminho eu preciso tomar para a pesquisa que eu estou fazendo ter uma vertente mais clínica? Ou como eu consigo fazer uma pesquisa in vitro ser eficiente o bastante para eu terminar minha tese e falar, então, agora o próximo passo é ser em vivo. E tudo bem outra pessoa continuar ou qualquer coisa, mas ter essa visão. Porque eu acho que é o mais difícil, a gente acaba tendo essa mas um ensinamento um pouco mais limitado. Que eu acho que, cara, a gente tem muito, muito o que produzir. Cara, tem muita coisa ainda que dá pra fazer. Eu acho que quanto mais parcerias você tem, a gente só consegue evoluir no momento que você, na minha opinião, na hora que você conhece pessoas. E até eu falo, pô, você é irmãozão, me ajudou bastante. E tem N pessoas, que nem eu falei, o Sacomani, o Ricardo, são pessoas que, cara, têm visão fora da caixa, eles pensam além. E poder conversar com essas pessoas, procurar pessoas para os mentores, né, que podem te guiar. Eu acho que isso resume completamente qualquer jornada. Porque a gente... Aprender com os erros dos outros. Cara, 100%. E muitas vezes, não achar que o que você tá fazendo não é super... Não, cara, troca ideia, conversa. Seja mentorado. Vê pessoas que você se inspira e conversa com elas. Muitas dessas pessoas, a gente acha que são inacessíveis e são acessíveis. Sim. Então, tipo, cara, manda uma mensagem, vai que. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que, principalmente, olhar a pesquisa de uma maneira um pouco mais business, olhar como isso pode ser implementado, pensar em como implementar isso, o impacto que isso vai gerar na vida das pessoas e procurar mentores. Eu acho que, cara, resume bastante, sim, o que a gente... Com certeza, compartilha 100% essa visão. E a gente tem um último capítulo aqui, todo podcast, né? Você sabe, sim. A gente pede uma indicação de livro, série, filme, qualquer material que você acha cultural que vale a pena o pessoal que está acompanhando a gente conhecer, né? O Hacker Conectado que a gente fala. Cara, eu pensei em 2, né? Até eu falei, nossa, ele vai perguntar isso, deixa eu conseguir pensar em 2. E é difícil, porque, cara, principalmente tem muito material. Vou falar o que o próprio Ricardo me indicou na hora que eu tava começando a pensar sobre startup. Ele falou, cara, a primeira coisa que você tem que ler é esse livro, que é Startup Enxuta. É o primeiro que você abre sua mente e fala, opa, peraí. Ele processa, né, mostra métodos de você validar, ele dá N exemplos, como você aplicar o pensamento disso. E tem um outro que eu tô adorando, ainda não terminei, já tô finalizando, principalmente por causa do HIP, que é Os Originais. Ah, isso é legal. Cara, Adam Grant é muito bom, cara. É muito bom. Eu tô curtindo muito e eu me vejo muito. É olhar aquela, falar... Olhar uma situação e, cara, você não tá feliz com o que tá acontecendo e você fala, preciso fazer alguma coisa sobre. Eu acho que pra mim são os dois, assim, que pra quem tá começando ou pra quem já começou e quer ter uma visão de... Olha esses dois, com carinho. Recomendo, os dois são muito bons, duas referências aí no mundo do empreendedorismo e do mundo dos negócios. Cara, meu, muito obrigado pelo seu tempo, cara, foi um prazer bater esse papo com você. Espero que o pessoal tenha gostado também, tenho certeza que vai ensinar e ajudar pelo menos trazer um pouco dessa visão, né, de negócios também para o mundo acadêmico, que eu acho que é uma coisa que tem crescido no Brasil e acho que todo mundo ganha com isso realmente. Acho que é um caminho que a gente está dando aí, trazendo inovação para dentro da área acadêmica de pesquisa. Acho que não tem muito como sair disso se a gente quiser realmente que o sistema de saúde caminhe para frente. Precisamos de soluções que se baseiem em evidências, precisamos de trazer gente de pesquisa
pra junto do pessoal de negócios, senão as coisas não vão caminhar. Sim. Então é isso, obrigado a todo mundo que ficou até o final, espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, no podcast. Deixar seus comentários, sugestões de próximos convidados que eu sempre levo em consideração para chamar o pessoal para falar aqui. E acho que é isso, a gente se vê no vídeo da próxima semana. Um abraço aí, pessoal. Obrigadão, gente. Obrigado, Coelho. Valeu.